E a galerinha, tudo bem? Não, não é a tia Michelle, é o tio Lula. Gente, olha só, estamos retornando hoje, né? Quinta-feira, dia 3, para darmos continuidade ao conteúdo e fecharmos o assunto, né, de funções, né? Hoje, especificamente falando das funções quadráticas, ou ainda funções do segundo grau, tá bom? Então o tio preparou uma aula aqui bem bacana, bem minuciosa, detalhista, com algumas coisinhas que eu acrescentei, né, ao nosso conteúdo do livro para facilitar a nossa vida. Então vamos lá. Bom, o nosso conteúdo está no volume 3 do livro, capítulo 8, iniciando na página 51. Eu coloquei aqui funções parte 3, ok? Vamos lá. Função quadrática ou função do segundo grau. Denomina-se função quadrática toda função cuja lei de formação é definida por y igual a f de x, porque y e f de x é a mesma coisa, tá bom, gente? Igual a ax2 mais bx mais c, sendo a, b e c coeficientes pertencentes aos números reais com a diferente de zero. Exemplos: y igual 2x ao quadrado menos 3x menos 5. O coeficiente a é 2, o b é igual a menos 3 e o c é igual a menos 5. F de x igual a menos x ao quadrado menos 5x. O a igual a menos 1, o b igual a menos 5 e o c igual a 0. Percebe que essa segunda equação aí que eu falei agora, ela é uma equação incompleta, por isso que o c é igual a 0, tá? Vocês que já estudaram equações do segundo grau contigo, todos vocês já estudaram, fica fácil de identificar isso daí, porque a função do segundo grau, ela é basicamente o conteúdo de equação do primeiro grau, com algumas coisas a mais que a gente vai ver ao longo da aula, tá bom? Então aqui praticamente nós estamos fazendo o quê? Nós estamos identificando os coeficientes da equação do segundo grau, ok? E dizendo, né? O tio já estava avisando para vocês, ela é completa, ela é incompleta, tá bom? Continuando aí os exemplos. Y igual x ao quadrado dividido por 2 menos 7. Também é incompleta. O a é 1 sobre 2, o b é igual a 0 e o c é igual a menos 7. Mais um. F de x igual 5x ao quadrado. O coeficiente a é igual a 5, o b é igual ao c, que por sua vez é igual a 0, tá bom? A função quadrática pode ser representada no plano cartesiano, mas diferentemente da função afim, seu gráfico não é uma reta. A disposição dos pontos do gráfico de uma função quadrática forma uma curva denominada parábola. Então olha só, gente. A função do segundo grau, ela se distingue, ela se diferencia da função do primeiro grau da seguinte forma. A função do primeiro grau, ela é representada graficamente por uma reta. E a função do segundo grau por uma parábola. Tio, o que é uma parábola? Gente, a parábola ela tem um formato de uma letra U. Tá certo? Ó, de uma letra U. Tá? Que pode ter a abertura para cima ou a abertura para baixo. Um U para cima ou um U para baixo. Ok? Quando a gente fala abertura, vocês também podem entender como também chamado de concavidade. Tá bom? Nós vamos ver isso adiante. Vamos lá. Gráfico de uma função quadrática. A parábola apresenta simetria de reflexão, isto é, há um eixo imaginário denominado eixo de simetria da parábola, que divide em duas partes. Cada ponto de uma dessas partes tem um ponto correspondente na outra em posição simétrica. Observe ao lado o gráfico da função quadrática y igual a x ao quadrado mais 4x menos 5, com x e y pertencentes ao conjunto dos números reais. Com base nesse gráfico, vamos destacar algumas características principais dos gráficos das funções quadráticas. Então, gente, olha o gráfico aí ao lado. Tá vendo aí à direita? Em vermelhinho está escrito aí, eixo de simetria. Percebe que esse eixo de simetria, ele divide a parábola em duas partes iguais. Então é como se fosse assim, ó. Ó, ela tá assim, o eixo de simetria dividido no meio. Se você, por um acaso, pegar e fechar
as duas partes da função, né, que está em laranjinha aí, um amarelinho claro, vai fechar certinho quando você tem o eixo de simetria, ó. Fez assim, ó. É como se fosse um espelho. Bateu aqui, ó, uma mãozinha na outra, ó. Ó, fechou. Ok? Vamos lá. Principais características do gráfico de uma função quadrática. O gráfico já ficou no slide anterior. Então vocês vão olhando aqui e depois nós vamos falando aqui e vocês vão depois lembrando lá do gráfico, tá bom? Há um único ponto da parábola que está sobre o eixo de simetria, que é o ponto V de vértice, menos 2, menos 9, denominado vértice da parábola. Nós vamos aprender daqui a pouco a calcular esse vértice da parábola. 2. Como a parábola está voltada para cima, o ponto V é o menor valor da função, é o menor valor para a função. Ou seja, há um valor de x que corresponde ao menor valor possível para y. Esse ponto é denominado ponto de mínimo da função. Deixa eu voltar um slide anterior. Volta o slide anterior. Olha só uma coisa. Tá vendo lá embaixo, né? Não tá igual a letrinha 1? Tem a parte mais baixa da função aí, do gráfico da função. Ali, ó, é o vértice, olha lá. Vértice. V de vértice, menos 2, menos 9. Aquele pontinho ali, ó, é o vértice da parábola. Ele não é a parte mais baixa do nosso gráfico? Por isso que ele é chamado de ponto de mínimo. Então, toda vez que a nossa parábola estiver com a abertura para cima, o vértice vai estar embaixo. Se o vértice está embaixo, é chamado de ponto de mínimo. Por quê? Porque não existe um valor menor do que ele. Ele é o menor valor da função. Em contrapartida, quando o vértice estiver lá em cima, ou seja, a nossa parábola tiver abertura para baixo, então lá em cima vai estar o vértice. Significa então que lá vai ser o ponto de máximo, o maior valor atribuído também para a nossa parábola, ok? Só para frisar isso aí. Voltamos. Número 3. A cada ponto da parábola, com exceção do vértice, corresponde a um ponto localizado à mesma distância que o eixo, a mesma distância que ele do eixo de simetria. Eles são denominados pontos simétricos e têm sempre ordenadas iguais. No exemplo, destacam-se os pontos A, 1 e 0, e B, menos 5 e 0, e C, menos 4 e menos 5, e D, 0 e menos 5. Tá? Aí depois o que vocês fazem? Vocês pegam, olham o slide, depois olha lá o gráfico que está no slide anterior e vai fazendo essa associação, né, dessas características que o tio elencou para vocês, 1, 2, 3, 4, e continua aí. E vai olhando no gráfico, tá bom? Número 4. Assim como na função afim, estabelecer os zeros ou as raízes da função quadrática consiste em determinar os valores de x para os quais a função é nula. Nesse caso, os zeros dessa função são x1 igual a 1 e x2 igual a menos 5. Ou seja, a intersecção da parábola com o eixo x ocorre nos pontos 1 e 0 e menos 5 e 0. Então, olha só, o que é o zero da função? Né? Ou ainda, chamado de raiz da função. Você vai pegar a equação do segundo grau e vai igualar a zero. Bom, nós já sabemos que a equação do segundo grau, como é que é? Y igual a x2 mais bx mais c igual a zero, né? Então, olha só. Se você está fazendo a equação do segundo grau igual a zero, você está fazendo y igual a zero. Então, se você já sabe que o y vai ser zero. Por isso que aqui embaixo o par ordenado, olha lá, 1 e 0. E o outro, menos 5 e 0. Quem é esse zero? É o y, que nós igualamos a equação do segundo grau a zero. Ah, e como é que eu achei esses dois valores para x? Nós, quando igualamos a zero a equação do segundo grau, nós estamos calculando os zeros da função, ou ainda as raízes. Quando você resolve a equação do segundo grau, você não acha as raízes? Essas raízes determinam o x. Olha aí, ó. Então, nessa equação do segundo grau que nós colocamos aí, quais são as raízes? Menos 1 e menos 5. Então, qual vai ser o par ordenado? Olha lá. Para x igual a 1, o par ordenado vai ser 1 e 0. Para x2 igual a menos 5, o par ordenado vai ser menos 5 e 0. Ok? Vamos adiante. Determinação. Como eu falei dos zeros da função, vou falar disso aqui agora. Depois a gente volta para aquela
como é que se diz? Para aquelas características que estavam no parâmetro número 4. Então agora vamos falar dos zeros de uma função quadrática. A determinação dos zeros da função quadrática também pode ser feita algebricamente. Para encontrar os valores de x que anulam a função, atribuímos a y o valor zero, obtendo assim uma equação de segundo grau. O tio acabou de explicar isso para vocês aí. Os zeros da função y igual a x ao quadrado mais 4x menos 5 são calculados algebricamente da seguinte maneira. X ao quadrado mais 4x menos 5 igual a zero. Igualou a zero, ó. Se igualou a zero, meu y é zero. A resolução dessa equação fornece os valores de x que procuramos. Então, resolvendo a equação do segundo grau, achou o delta, achou as raízes x1 e x2, olha lá. x1 igual a 1, x2 igual a menos 5. Ó. As raízes ou zeros da função são 1 e menos 5. Ok? Tranquilo, que isso aí já é até uma revisãozinha da resolução da equação do segundo grau. Vamos adiante. Principais características do gráfico de uma função quadrática. Continuação. O tio tinha parado no número 4. Aí falei do zero da função, agora voltei para o número 5. Outra característica importante da função quadrática é de que a parábola intersecta o eixo das ordenadas em um único ponto, cuja abscissa é igual a zero. Gente, quando se fala em abscissa, lembre-se que a abscissa é o eixo x, ok? Então ele está te falando já que o eixo x, que no par ordenado, ele já está te dizendo que vai ser zero. Isso é uma característica que você localiza um ponto no gráfico sem fazer nenhum cálculo. É super bacana isso. Vamos ver como é que funciona. Observe que para x igual a zero, os termos em x2 e em x de coeficientes a e b são anulados, restando apenas o termo independente c. Faz sentido ou não faz? Se o x é zero, qualquer que seja o valor do a ou do b, quando fizer o cálculo multiplicando ou fazendo a potência com zero, vai dar zero. Então significa que quando x igual a zero, o y vai ter um valor que é o termo independente, que é o coeficiente c. Tá bom? Assim concluímos que a intersecção da parábola com o eixo y é sempre no ponto de coordenadas 0 e c. Então, ó, para e vamos fazer uma reflexão. O que isso está me dizendo agora? Está me dizendo que quando eu tenho uma função do segundo grau, que é representada por uma equação do segundo grau, quando você olha o valor do coeficiente c, você já sabe que você já tem um ponto localizado no seu gráfico. Que ponto vai ser esse? Vai ser o ponto 0 para x e c para y. Então, olha só. Em resumo, existem pontos importantes que auxiliam na construção do gráfico de uma função quadrática. Ok? Bom, os pontos notáveis para traçarmos o gráfico de uma função quadrática da forma y igual a x2 mais bx mais c são, então olha aí, ó, né, os pontos notáveis. O ponto de intersecção da parábola com o eixo y de coordenadas 0 e c e o respectivo simétrico. O vértice da parábola de coordenadas x do vértice e y do vértice. Os pontos de intersecção da parábola com o eixo x. As coordenadas x1 e 0, x2 e 0, que nada mais, nada menos significa que as raízes da função. Dois pontos simétricos quaisquer da parábola, caso ela não intersecte o eixo x. Vamos lá. Exemplo. Então agora vamos ver um exemplo, né, colocando em pauta aqueles pontos notáveis ali que nós acabamos de falar. Vamos representar graficamente a função y igual menos x ao quadrado menos 2x mais 8, sendo x e y pertencentes ao conjunto dos números reais. Vamos determinar as coordenadas dos pontos notáveis para essa representação. Primeira setinha de azul. Pontos de intersecção da parábola para o eixo y. As coordenadas desse ponto são 0 e c, sendo c o termo independente da função y igual a x2 mais bx mais c. Nesse caso, o ponto de intersecção é 0 e 8. Vamos chamá-lo de c. Então olha lá na função lá em cima. Não está y igual a menos x ao quadrado menos 2x mais 8? O c vale 8. Ou seja, o primeiro ponto então que eu já tenho, que eu estou chamando de ponto c, é o par ordenado 0 e 8. Tá bom? Segunda setinha azul. Pontos de intersecção da parábola com eixo x.
Se esses pontos existem, eles têm ordenada igual a zero e são equidistantes do eixo de simetria. As abscissas correspondentes são os zeros da função. Determinamos o valor delas igualando a função a zero. Ou seja, galera, é resolvendo a equação do segundo grau. Quando você resolve a equação do segundo grau, você já sabe então que a primeira raiz da equação do segundo grau, o resultado dela vai formar o par ordenado juntando com zero. Aí, se tiver mais de um, a segunda raiz da equação do segundo grau, juntando com o zero, vai formar o quê? O segundo par ordenado. Então, olha só, x1 igual a menos 4 e x2 igual a 2. São as raízes. Achei as duas raízes. Olha agora como é que fica o par ordenado. Assim, menos 4, a primeira raiz não é menos 4, então ficou o par ordenado menos 4 e 0. A segunda raiz não é 2 e ficou o outro par ordenado 2 e 0. São os pontos de intersecção da parábola com o eixo x. Vamos denominá-los A e B. Então eu já tive lá inicialmente um ponto C e agora eu tenho um ponto A e B. Por que eu estou botando letras, né? Para representar isso? Para a gente localizar essas letras depois na construção do gráfico, para ficar claro para vocês. Ok? Vamos lá. Continuação do exemplo. Né? Outra setinha. Vértice da parábola. Isso é maravilhoso. O que é o vértice? É quando a função para, é o momento que ela para. Se ela tem abertura para cima, ela para de descer e aí começa a subir. É esse ponto aqui, ó, onde para um movimento e começa outro. Ou ainda, se a abertura está para baixo, ela para de subir e começa a descer. Esse instante onde para um movimento e começa outro é o vértice. Tá? Então, para achar o vértice, está aqui, ó, o vértice V, localizado pelo par ordenado x de v, y de v da parábola, de uma função quadrática f de x igual a x2 mais bx mais c, com a e c pertencentes ao conjunto dos números reais, e a diferente de zero. É dado pelo ponto V. Então, olha só, tem uma formulazinha para facilitar. Para eu achar o vértice da parábola, né, que determina o x do vértice e o y do vértice, tá aqui, ó. Quem é o meu x do vértice? Olha lá, agora aqui, ó. X do vértice vai ser menos b dividido por 2a. Quem é o y do vértice? Menos delta dividido para 4a. Então, vamos ver agora como é que fica aqui, ó. Dada a função y igual a menos x ao quadrado menos 2x mais 8, determine o vértice V da parábola. O A é igual a menos 1, o B é igual a menos 2, o C é igual a 8. O delta é 36, já foi calculado. Ele quer agora o vértice, que é representado por x do vértice e y do vértice. Então vamos lá. X do vértice é menos b dividido para 2a. Então, substituindo, o b não é menos 2? Então ficou menos 2 dividido por 2 vezes a. O a é menos 1, então ficou 2 vezes menos 1. Menos 2 virou 2. E 2 vezes menos 1 é menos 2. Então, 2 dividido para menos 2, x do vértice igual a menos 1. Y do vértice é igual a menos delta por 4a. O delta é 36, então ficou menos mais 36 dividido por 4 vezes menos 1. Menos 36 dividido para menos 4, y do vértice igual a mais 9. Portanto, as coordenadas do vértice são menos 1 e 9. É o par ordenado que vai determinar lá o vértice da função. Esse ponto será denominado V. Então, nós temos já o ponto A, o ponto B, o ponto C e agora o ponto V. Vamos lá. Continuação do exemplo. Simétrico do ponto de intersecção da parábola com o eixo Y. Para determinar o ponto simétrico a C, substituímos y igual a c na função e calculamos os valores de x na equação do segundo grau. Na equação do segundo grau resultante. Em nosso caso, c é o termo independente e é igual a 8. Assim temos y igual a menos x ao quadrado menos 2x mais 8. Então eu vou pegar o valor 8 e vou botar lá no lugar do y. Então ficou 8 igual... Peguei o 8, que é o termo independente, e coloquei ele lá do ladinho, substituindo o y. Então ficou 8 igual a menos x ao quadrado menos 2x mais 8. Menos x ao quadrado menos 2x igual a 0. Por quê? Porque o 8 cortou com 8, ó. Eles são simétricos. As raízes dessa equação são x igual a 0. Aí, gente, ficou uma equaçãozinha do segundo grau incompleta. E vocês já sabem resolver. Bota o x em evidência. Não precisa nem fazer por Bhaskara. Só botar o x em evidência e resolve rapidamente. Aí ficou, as raízes dessa equação são x igual a 0 e x igual a menos 2.
Repare que já temos o ponto 0 e 8, pois é o ponto C. O ponto menos 2 e 8 será o simétrico de C, em relação ao eixo de simetria. Vamos chamá-lo de ponto D. Então, olha só. Como eu achei o x igual a 0 e o x igual a menos 2, quando o x é 0, o y, nós falamos que o y seria 8, né? Nós já temos esse ponto 0 e 8, que é o ponto C, que é, inclusive, aquele primeiro que nós determinamos. Qual o outro valor que eu achei para x? X igual a menos 2, não é? Então, agora eu vou ter o par ordenado menos 2 para x e 8 para y. E esse ponto aí, né, estou chamando de ponto D. As raízes dessa equação são x igual a 0 e x igual a menos 2. Repare que já temos o ponto 0 e 8, pois é o ponto C. O ponto menos 2 e 8 será o simétrico de C, em relação ao eixo de simetria. Vamos chamá-lo de D. Só repetir para ficar bem claro isso aí para vocês. Vamos lá. Quadro resumo. Então, tudo aquilo que nós falamos ali agora, né, parte a parte, para achar o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D e o ponto V, está no quadro resumo. Ó. O quadro a seguir apresenta um resumo das informações que obtivemos sobre o gráfico dessa função. Assim, podemos traçar o esboço ao lado. Pontos. Intersecção com o eixo X. Quais são as coordenadas? A e B. Que nós só coloquei aqui nessa tabelinha que nós achamos lá anteriormente. Ó. A, menos 4 e 0 e B, 2 e 0. Aí eu vou lá no plano cartesiano e vou localizar. Eu já sei como é que eu acho um ponto. Então, ó, menos 4 e 0. O x está no menos 4. Como o y é 0, não sai do lugar, fica no próprio menos 4. Está escrito lá, ó, em vermelhinho, lá no gráfico, ó, 0 da função. Olha o ponto B, 2 e 0. Também está no eixo x, ó. Olha lá, ponto B. Também está escrito o quê? 0 da função. Marquei esses dois pontos, tá? Agora, a intersecção com o eixo y é o ponto C, 0 e 8. Percebe que o tio só está falando dos pontinhos que estão sendo colocados nos paros ordenados. Depois é que você vai ligar esses pontinhos e aí você vai ter realmente a parábola, que é essa letrinha U de cabeça para baixo. 0 e 8. Então, ó, o x é 0 e o y é 8. Então ficou lá, ó, ponto C. Bom, simétrico de C, que nós acabamos de calcular agora há pouco, é o ponto D, menos 2, 8. Então o x é menos 2 e o y é 8. Ó, o x é menos 2 e o y é 8. Tá vendo lá o ponto D? Beleza. Imagina que você está vendo o ponto, mas você não está vendo ainda a parábola, tá? Por último, o vértice, menos 1 e 9. O x é menos 1 e o y é 9. Traçou o pontinho. Aí marcou lá a letrinha V. Agora você vai pegar e vai juntar todos os pontinhos. Detalhe, esses pontinhos não são uma reta. Quando você juntar, não vai fazer isso com a régua. Você vai fazer com a sua coordenação motora, ó. Vai fazendo, juntando os pontinhos. Faça lápis, que se você achar que não ficou bem feito, você pode apagar e refazer, ok? Não é para utilizar régua, ok, gente? Beleza, vamos adiante. Bom, valor máximo e valor mínimo da função quadrática. Eu já tinha falado isso para vocês lá anteriormente, né? Ou seja, valor máximo é quando a parábola está com a abertura para baixo. Aí o vértice está lá em cima, ó. É o valor máximo. Quando a parábola estiver com a abertura para cima, o vértice está aqui embaixo. Aí é valor mínimo da função quadrática. Vamos rever isso aqui. Considere as funções y igual a x ao quadrado menos 2x menos 3 e y igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 3. Ah, detalhe. O tio vai falar para vocês aqui agora um macete, né? Que vai facilitar a vida de vocês. Você já vai saber se a abertura vai ser para cima ou para baixo só de olhar para a função, analisando o coeficiente A da parábola. Aquele A que fica do lado do x ao quadrado. Tá bom? Vocês vão ver que quando A é positivo, vai ser a situação o quê? Quando A for positivo, a abertura é para cima, ó. Quando A é negativo, a abertura é para baixo. Eu fiz uma tabela para vocês verem aqui. Vamos lá. Note que os coeficientes de uma função são números opostos aos coeficientes da outra função. Na primeira função, temos que o A é igual a 1, o B é igual a menos 2 e o C é igual a menos 3. Na segunda, A é igual a menos 1, o B é igual a 2 e o C é igual a 3. Vamos determinar os pontos notáveis para representar graficamente essas funções. Então eu coloquei aqui as duas funções, ó, função. Aí a primeira, y igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Concavidade, abertura da função. O A não é igual a 1,
logo A é maior que zero. Abertura para cima. Intersecção com o eixo X, que é o X1, o par ordenado X1 e 0 e X2 e 0, que são as raízes da função, ó, X1 igual a 3 e X2 igual a menos 1. Quais são os pares ordenados? A, 3 e 0 e B, menos 1 e 0. Intersecção com o eixo Y, é o par 0 e C. Então eu tenho C igual 0 e menos 3. Coordenadas do vértice, X do vértice igual a 1, Y do vértice igual a menos 4. Então o vértice vai ser o par ordenado 1 e menos 4. Vamos ver agora a de baixo, a outra função. Y igual menos x ao quadrado mais 2x mais 3. O A igual a menos 1. Logo A menor que 0. Abertura para baixo. Percebeu? Na primeira abertura era para cima, que o A era maior que 0. Positivo. Na segunda função agora, o A é negativo. Então a abertura da função vai ser para baixo. Isso é que distingue, tá bom, gente? Bom, o x1, continuando agora falando da segunda função. Intersecção com o eixo X, né? Os pares ordenados referente às raízes, x1 e 0 e x2 e 0. O x1 é igual a menos 1 e o x2 é igual a 3. Então os pares ordenados são A, menos 1 e 0, B, 3 e 0. Intersecção com o eixo Y, 0 e C. Então eu tenho, que é aquele ponto fixo, C igual a 0 e 3. Coordenadas do vértice, eu tenho x1 igual a 1, x1 não, x do vértice igual a 1 e y do vértice igual a 4. Então as coordenadas que determina o par ordenado do vértice é 1 e 4. Vamos lá? Valor máximo e valor mínimo, análise gráfica, continuando. Agora eu coloquei os dois gráficos para vocês, ó. Marcamos os pontos correspondentes das funções em um plano cartesiano e traçamos uma parábola para cada. Então, olha só, eu tenho aí a função, a primeira função, y igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Percebe que ela tem abertura para cima, porque o vértice dela está lá embaixo, ó. Tá bom? E todos os outros pontos que nós falamos estão localizados aí. A segunda função à direita, menos x, y igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 3, percebe que o vértice é lá em cima. Por quê? Porque a abertura dela é para baixo. O A é menor que 0. Ok? E os outros pontos que foram falados também, né? Estão localizados aí. Para vocês distinguirem o modelo da primeira função do modelo da segunda função. Comparando os gráficos das duas funções, vemos que elas têm os mesmos zeros. Mas as concavidades das parábolas são diferentes. A primeira, em que A é maior que 0, tem uma parábola com a concavidade voltada para cima. E a segunda, em que A é menor que 0, apresenta a parábola com a concavidade voltada para baixo. Entenda-se também que concavidade é a mesma coisa que abertura, tá? Observação. Se a concavidade estiver voltada para cima, o vértice da parábola será um ponto de mínimo. O tio já falou disso para vocês lá atrás, tá bom? E se estiver voltada para baixo, o vértice será um ponto de máximo. Assim, com base no sinal de A, podemos saber, sem precisar esboçar o gráfico, se a função tem valor de máximo ou de mínimo. Vamos lá. Resumo. Valor máximo e valor mínimo. Toda função quadrática, ou do tipo f de x igual a x2 mais bx mais c, com a diferente de 0, e definido no conjunto dos números reais, apresenta o valor máximo ou mínimo. Mais uma vez, para vocês fixarem isso aí, ó. Olha só. A maior que 0, concavidade para cima. Então, se o A da minha função é maior que 0, ela tem concavidade para cima. Olha o gráfico aí, ó. Tá? Aí, olha só. Fiz o esboço da parábola em vermelho, tá com a abertura para cima, e aquele pontinho lá embaixo que é o vértice é chamado de valor mínimo, porque não tem uma parte menor do que essa da parábola. Essa é a menor parte da parábola, depois ela começa a subir. Tá? A função tem valor mínimo, ó. Isso é importante para questões contextualizadas, hein, gente? Valor mínimo. Olha agora da direita. A menor que 0, ou seja, o A é negativo, concavidade para baixo, ou seja, a abertura dela é para baixo. Então o meu vértice está lá em cima, tá? Olha lá, o pontinho do vértice. Então, olha, tracei a parábola em vermelho, aquele pontinho lá em cima é chamado de valor máximo, não tem valor maior do que ele, ok? A função tem valor máximo. O valor máximo ou valor mínimo de uma função quadrática é a ordenada do vértice da parábola correspondente a essa função. Gente, ordenada, porque você se direciona pelo eixo Y. O eixo Y, que é o vertical em pé, também é chamado de eixo da ordenada, tá bom? E o eixo X, que é o deitado, é chamado de eixo da abscissa. Só para relembrar. Vamos lá.
estudo do discriminante de uma função quadrática. Bom, vou fazer o seguinte, gente. O tio vai dar uma pausa aqui agora, tá? E daqui a pouco a gente retorna desse ponto em diante, tá bom? Senão vai ficar muito pesado o vídeo. Um beijão e até daqui a pouco, meus amores.